que voz devemos seguir? Nós sabemos, irmãos, que muitas vozes falam ao nosso coração, à nossa mente. Muitas vozes falam conosco. A nossa própria voz, o nosso próprio pensamento, nossa própria vontade, nosso próprio desejo. A voz de outras pessoas. A voz do mundo que nos chama. A voz de Deus. Muitas vozes tentam nos orientar, nos dizer o que devemos fazer, e a gente muitas vezes se vê como? Com dúvida. Poxa vida, que voz é essa que eu estou ouvindo? Será minha mente? Será meu coração? Será uma emoção minha? Será a influência daquela pessoa na minha vida? Ou será a voz de Deus? Eu estou com dúvida, enfim. Primeiro nós precisamos entender, querido, que certamente essa dúvida em que voz seguir, porque sempre a vontade é de seguir a voz de Deus, mas essa dúvida em que voz seguir, ela martela na mente e do coração de todos nós em um dado momento da vida. E na vida de muitos, ela martela constantemente e a pessoa vive com dúvida sobre o que deve fazer, sobre o que deve seguir. E ela está sempre pedindo uma orientação a um e a outro, pedindo uma ajuda, né? Perguntando a um e a outro para tirar suas dúvidas, para como ela deve agir, como ela deve fazer. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte em relação à voz do coração, à voz do homem. Ela diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Lá em Jeremias 17:9. Então, Jeremias disse isso, que o coração do homem é enganoso. Então, irmãos, a gente deve sempre evitar seguir a voz do nosso coração. Quando Jeremias fala coração, eu já expliquei para vocês, quando a palavra coração, ela é citada, tá? Ela se refere à mente, vontade e emoções, ok? Então, quando Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, ou seja, enganosos são os desejos do homem, as emoções do homem. Então, a gente se deixa levar pela emoção, pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios pensamentos, pelo meu achismo, que muitas pessoas tomam decisões assim, baseado no eu acho, baseado nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. E Jeremias disse que isso é enganoso. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, tomam uma decisão errada, porque tomam uma decisão baseada nas suas emoções, no desejo do seu coração, baseado na sua própria vontade. Então, por isso, muitas pessoas se dão mal nas suas decisões. Ao passo que, no Salmo 119, verso 5, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Ou seja, então, ao invés de nós ouvirmos a voz do nosso coração, do nosso desejo, da nossa vontade, ou a voz da opinião de outras pessoas, nós devemos seguir a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, ela é quem nos guia de fato no caminho certo, é quem nos guia de fato no caminho certo, no caminho correto, no caminho da vida, no caminho das decisões corretas. Então, se você tem uma decisão importante a tomar, se você tem uma atitude importante a realizar, algo importante a fazer, uma decisão como escolher com quem vai casar, escolher a mulher, escolher o esposo com quem vai casar, ou escolher a profissão, escolher qualquer coisa, tomada de decisão na sua vida, meu irmão, não tome baseado na sua emoção. Inteligentemente, baseado pela palavra de Deus, analise as coisas, analise a pessoa com quem você está se relacionando, decisão para fazer uma amizade, para se relacionar com pessoas, não só na questão amorosa, de um namoro, noivado, um casamento, mas até mesmo nas amizades. Não é obrigado que você trabalhe num ambiente, ter pessoas que trabalham, e você ser amigo delas. Uma coisa é você ser colega, ser gentil, tratar as pessoas bem. Outra coisa é você ser amigo, né? Sair, aquela coisa toda, pessoa se tornar um confidente e tudo isso mais, tá? Então, sempre tome a decisão, irmão, não pela emoção. A emoção domina você, a ansiedade está falando, o coração está falando, a mente está falando, está lhe impulsionando a tomar aquela decisão. Daqui a pouco, ou lá na frente, você percebe tomar uma decisão errada, vem um prejuízo, quebra a cara, se dá mal e prejudicial para a sua vida. E consequência, às vezes, até para a sua própria família, para a sua casa, para o seu lar e para outras pessoas. Então, busque
ouvir a voz de Deus, porque Deus, sim, é que nos guia no caminho certo, no caminho correto, e Deus fala sim, querido. Deus fala, principalmente através da sua palavra. Tá? Às vezes a gente confunde, eu acho que é Deus que está falando. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus jamais vai nos dar uma direção pelo Espírito dentro do nosso coração que contraria a sua própria palavra. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus, como ser guiado pelo Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas hoje eu quero falar, né, qual voz seguir, ok? Então não siga a voz da sua emoção, dos seus desejos, suas vontades. Domine, controle, não deixe as suas emoções levar você a tomar as decisões da sua vida, não. Seja sóbrio, equilibrado, seja firme, controle seus desejos, suas vontades e tome a decisão sobriamente. Por exemplo, quando você chega numa loja para comprar uma coisa, o vendedor tenta logo colocar uma emoção dentro de você para você comprar aquele objeto. Já viu na internet aí? Olha, você vai ganhar não sei quantos mil reais dormindo, você vai ganhar não sei quantos mil reais sem fazer nada, no automático, vem para cá e tal, aquela coisa toda. E o cara te envolve ali naquela conversa, cria aquela expectativa, aquela emoção dentro de você, tá? Para você tomar a decisão baseada na voz do seu coração, na sua própria emoção. Quando na verdade você deveria naquele momento ouvir a proposta, tá? E dizer, olha, eu vou analisar, ok? Chegar em casa, orar, né? Ler a Bíblia, buscar uma direção pelo conhecimento da palavra de Deus, por aquilo que Deus diz, se é bom, se é proveitoso, se é correto, ou se não é bom, se não é proveitoso, se não é correto. Então, para isso você precisa conhecer a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, para segui-la. Então, mais que seja a maior proposta da tua vida, mas se pela palavra de Deus você entende que não é bom para você, para a sua família, e que não é bom a luz da palavra de Deus, então não adianta entrar, não adianta pegar. Mas que você queira muito, mas que você esteja muito emocionado, mas você não deve tomar essa decisão. Você deve tomar essa decisão, aliás, mas baseado na palavra de Deus. Mesmo querendo, mas dizendo, não, eu recuso, porque, né, e você não precisa falar para as pessoas, pode falar no teu coração, porque a palavra de Deus me diz que eu não devo seguir esse tipo de rumo, esse tipo de caminho, tomar esse tipo de decisão, ok? Então, siga sempre a voz de Deus. Como eu disse, nos próximos vídeos a gente vai explicar melhor como ouvir a voz de Deus e como ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos complementar essa mensagem de hoje em nome de Jesus. Então, primeiro hoje fica claro para nós que o coração é enganoso, a vontade, a emoção, o desejo do coração do ser humano, do homem e da mulher é enganoso. Então, nunca siga pela emoção. Analise sempre à luz da palavra de Deus e tome sua decisão pela luz da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sabia, irmãos, que por isso tem muitas pessoas endividadas que não estão nem conseguindo pagar suas contas, tem muitas pessoas, enfim, que tomaram decisões, né, porque alguém disse, você tem que fazer logo agora, você já passou por isso, né, porque é só até o dia tal e tal, e você de repente vai lá, não, tudo bem, então pega, né, então não vai nessa, querido, se alguém disser para você, olha, não, mas é porque é só até amanhã, não, então tudo bem, amigo, se é só até amanhã, infelizmente eu não vou poder entrar, porque eu preciso de tempo para pensar, para analisar, eu tenho que analisar outras coisas, enfim, aí você já joga um gelo em cima daquele camarada, está tentando criar em você aquela ansiedade, aquela expectativa para tomar uma decisão precipitada, né, porque ele quer o lucro dele, lá na frente quem vai pagar o pato, né, como a gente diz, é você. Então toma cuidado, tá, com as vozes que você ouve, procura sempre, né, quando algo está te emocionando muito, está te empolgando muito, põe o pé no freio e não se deixe tomar a decisão baseado por essa emoção. Domina a emoção, controla a emoção e busca a direção na palavra de Deus, na voz de Deus, porque é a voz de Deus que nós devemos seguir e não das nossas emoções.